A Revolução Permanente, Trotsky versus Stalin. Revolução permanente é um termo na teoria marxista, que foi utilizado pela primeira vez por Karl Marx e Engels, entre 1845 e 1850. Marx utiliza para descrever a independência dos interesses de determinada classe revolucionária. Mas essa teoria foi popularizada por Leon Trotsky, com outro sentido. Para ele, a revolução não deveria se limitar ao território russo. Ela teria que ser espalhada pelo mundo. Alguns estudiosos marxistas alegam que a Revolução Permanente foi o que separou os mencheviques e bolcheviques. Mas sabemos muito bem que a única diferença entre eles era quem seria o chefe. Entre os marxistas também existe a crença que as brigas entre Trotsky e Stalin eram devidas a essa doutrina. Dizem que Trotsky queria espalhar o comunismo pelo mundo e Stalin queria consolidar o sistema em seu país. Alguns intelectuais até especulam que se Trotsky tivesse permanecido no governo, o mundo inteiro seria comunista. Mas, analisando os fatos, quem foi o mais eficiente em propagar o comunismo no mundo? Trotsky ou Stalin? Vejamos primeiro o performance de Trotsky. O que ele fez para espalhar o comunismo no mundo? Sua primeira tentativa foi na Turquia, segundo o qual a Rússia bolchevique deu à Turquia vários territórios do antigo Império Russo. Além das concessões territoriais, a Rússia soviética perdoou as dívidas dos turcos ao governo czarista. Também se chegou a um acordo sobre o fornecimento ao governo turco de assistência financeira gratuita, bem como assistência com armas, segundo o qual o governo soviético, em 1921, direcionou 774 quilos de ouro para a Turquia. Mais de 33 mil rifles, cerca de 58 milhões de cartuchos, 327 metralhadoras, 54 peças de artilharia, mais de 129 mil projéteis, 1.500 sabres, 20 mil máscaras de gás, 2 navios de guerra, materiais para a construção de uma fábrica de cartucho e 2 fábricas de pólvora. E toda essa generosidade incrível na época da fome, sem precedentes na região do Volga. Mas o Kelman não utilizou esse dinheiro para lutar contra as nações imperialistas. Na segunda metade de 1920, para conseguir o dinheiro soviético, Kemal fingiu contribuir com a Revolução Mundial e até criou o Partido Comunista Turco para receber financiamento da Internacional Comunista. Mas Mustafa Kemal não gostava dos comunistas e depois de chegar ao poder ele baniu o Partido Comunista Turco e afogou os comunistas no mar. A amizade com a Rússia soviética foi um casamento de conveniência. O exemplo da Turquia se repetiu de forma idêntica na China,
quando Chiang Kai-shek tomou o poder na China, a Rússia foi o único país a reconhecer seu governo. Também forneceu ajuda financeira em 1923. Chiang Kai-shek foi a Moscou para estudar o sistema político e militar soviético. Ele foi em busca de todas as armas, dinheiro e ajuda russa que poderia obter. Com a ajuda financeira, material e a capacitação dos russos, os nacionalistas abriram a Academia Militar de Kuanpo em 1924. Mas a ajuda russa teria um preço. Os nacionalistas deveriam permitir o ingresso em seu governo dos comunistas chineses, e o cargo de ministro da propaganda deveria ser cedido a um comunista de nome Mao Tse-tung. Mas adivinhe o que aconteceu? O mesmo que a Turquia. Ele usou as armas e o dinheiro russo para exterminar os comunistas em seu país. Depois disso, ele se tornou um dos maiores perseguidores do comunismo. Mas além de patrocinar líderes que seriam terríveis carrascos do comunismo, a propaganda da época de Trotsky também enviava rios de dinheiro e barras de ouro para intelectuais ocidentais ficassem divagando em seus gabinetes sobre como seria perfeito um mundo comunista. Mas, para desgosto dos soviéticos, esses intelectuais não conseguiram convencer nem mesmo os operários, que preferiam pautas salariais em suas reivindicações. E muitos desses intelectuais foram literalmente devolvidos à União Soviética. Esse foi um evento engraçado, que acontece em 1920, conhecido como a Arca Vermelha, um presente de Natal para Lenin e Trotsky. 249 comunistas e anarquistas dos Estados Unidos foram colocados em um navio e enviados para a União Soviética. Fica a dica, presidente. Um forte abraço! Valeu. Emma Goldman e Alexander Berkman ficaram maravilhados com a deportação para o país da Revolução Socialista vitoriosa. Mas a Rússia soviética acabou sendo bem diferente do que os anarquistas e comunistas expulsos dos Estados Unidos imaginaram que fosse. No terceiro dia após sua chegada, alguns deles foram presos. Os outros exilados reclamaram sobre a perseguição cometida pelos bolcheviques. Posteriormente, Goldman e Berkman mais de uma vez tiveram que interceder junto a Lenin pelos presos, mas Lenin alegou que não toleraremos resistência armada ou agitação deste tipo. Goldman e Berkman, como todo bom comunista, perdeu sua euforia ao conhecer o que realmente era o comunismo e pediram permissão para voltar aos Estados Unidos. Em dezembro de 1921, eles deixaram o país. No Ocidente, os dois começaram quase imediatamente a escrever livros criticando o regime bolchevique. Como pudemos ver, a revolução permanente de Trotsky não deu muito certo. Mas e quanto Stalin? Será que ele se saiu melhor em propagar o comunismo? O grande êxito de Stalin foi propagar o comunismo através das armas, e não pela conversa, dinheiro ou diplomacia. E isso foi possível graças ao seu êxito militar na Segunda Guerra Mundial. Em fevereiro de 1945, o Exército Vermelho estava no controle da maior parte da Europa Oriental e a União Soviética era simplesmente forte demais para se combater.
Roosevelt e Churchill lutaram pela autodeterminação da Polônia e de outros países do leste europeu, mas no final as promessas ficaram apenas no papel. Stalin quebrou seus juramentos em poucas semanas. Mas o Ocidente não tinha como repreendê-lo. O comando militar apelidou a ideia de uma possível guerra contra a União Soviética de Operação Impensável. Um ano depois, Churchill anunciou que a cortina de ferro havia descido pela Europa. Na China, o generalíssimo Chiang Kai-shek, aquele mesmo patrocinado por Lenin, com o final da Segunda Guerra Mundial, tinha pouco o que se preocupar, pois os comunistas chineses de Mao Tse-tung estavam quase exterminados. Porém, Chiang Kai-shek soube que os exércitos russos que ocupavam o país tinham cedido enorme quantidade de armas para os camponeses. Então percebeu que a guerra civil era inevitável. O mesmo ocorreu na Coreia do Norte. Como pudemos perceber, toda a expansão comunista iniciou-se após a Segunda Guerra Mundial, pela força das armas do Exército Vermelho, e não pela emancipação do proletariado, como julgava Marx. O tema desse vídeo foi uma sugestão dos nossos inscritos Edson Andrade e Lu Fernandes Santos. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.